Boa noite, meus queridos amigos. É com muita alegria, com muita gratidão que estamos aqui hoje em mais uma oportunidade para nos encontrarmos. Nós que fazemos parte aqui da Casa Espírita, quando a gente vê cada um de vocês chegar, a gente sente uma alegria tão grande que vocês não têm ideia. É a mesma alegria de quando a gente recebe alguém na nossa casa, porque aqui é a casa de todos nós. Então sejam realmente bem-vindos, sintam-se bem aqui dentro, sintam-se amados, sintam-se acolhidos, sintam-se abençoados e em paz. Essa é o nosso convite dessa noite. Então, meus queridos amigos, para nós iniciarmos a nossa conversa, a nossa reflexão dessa noite, eu convido a todos para fechar os olhos do corpo físico, sentar confortavelmente, respirando fundo, sentindo todo o amor vindo de Jesus dentro do nosso coração, agradecendo e nos preparando para receber a mensagem do nosso Evangelho. Pedimos que Jesus nos abençoe, nos oriente, que nos conduza durante a fala desta noite e que abençoe a todos os nossos corações, os nossos lares e familiares. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. E para iniciar, ou melhor, antes de iniciar, eu trouxe uma pequena mensagem ditada por Emmanuel, a Chico Xavier, que diz assim: serve com Deus. Nos caminhos da vida, não te esqueças de Deus. Se o tempo é tranquilo, serve e agradece a Deus. Antes as crises que surjam, serve e confia em Deus. Quando alguém te abandone, serve apoiando-te em Deus. Ante ofensas e golpes, cala-te e serve pensando em Deus. Atenta ao dever que te cabe e Deus fará o resto. Deus é tudo em nossa vida, não é mesmo? Então confiemos sempre nele. E o estudo dessa noite, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando o Evangelho de uma forma sequencial. Hoje nós estamos ainda na introdução e nós vamos chegar na parte 4, que fala sobre Sócrates e Platão. Kardec traz aqui Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. É sobre esse tema que nós vamos estar tratando essa noite. Então, a principal referência que nós temos no Evangelho está sobre Sócrates e Platão, está justamente na introdução, que é essa parte que falaremos hoje. E nós temos também muitas informações de Sócrates nesse livrinho A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Então, o que nós sabemos sobre Sócrates? Vamos iniciar com Sócrates. Ele foi um filósofo grego, nasceu no ano de 470 a.C. e viveu até o ano 399. Sócrates é bem antigo, não é mesmo? Mas os seus pensamentos são ainda muito atuais. Sócrates foi um pensador, um filósofo. Ele foi filho de um pedreiro e escultor e uma parteira. Não se sabe muito sobre a infância de Sócrates. Sabemos que durante a sua juventude, durante toda a sua vida, ele passou trazendo ideias novas lá em Atenas, no Liceu. Ele não tinha uma escola. Ele pregava suas ideias para a comunidade, para aqueles que queriam ouvi-lo, nas praças, aonde encontrasse o público. Em
Então, Sócrates, ele veio com uma ideia nova, porque até então, os pensadores da época, eles refletiam em torno do mundo. E Sócrates veio refletir em torno do homem. E essa foi a grande novidade. E ele fez com que as pessoas pensassem sobre si. Sócrates foi um revolucionário. Ele foi uma alma muito nobre. E Platão foi um discípulo de Sócrates. Platão nasceu, deixa eu ver aqui que eu não lembro o ano que Platão nasceu. Platão nasceu no ano de 427 a.C. e viveu até 347 a.C. Então, esses dois senhores, essa dupla, vamos dizer assim, então assim, gente, desde cedo, Platão começou a seguir Sócrates, só que tinha uma grande diferença. Sócrates veio de uma família humilde, ele não teve estudo, Platão não. Platão teve essa oportunidade de estudar, ele foi uma pessoa, digamos assim, da sociedade ateniense, e ele estava ligado à política, mas desistiu da política para seguir Sócrates. Ele depois também, por ter essa amizade com Sócrates, ele quase foi levado à morte. Ele teve que sair de Atenas, viajar para a Itália, viajar para o Egito, para fugir dos perseguidores. E por fim voltou a Atenas, onde faleceu, onde morreu nesse ano de 347 a.C. O que Sócrates fazia com a juventude? Ele reunia essa juventude e fazia eles pensar sobre a vida. E foi por conta disso, desse pensamento revolucionário, que ele foi julgado. Ele ficou preso durante 30 dias. Ele foi julgado e foi condenado a beber um veneno. Por quê? Porque ele fez as pessoas pensarem. Ele desenvolveu esse gosto pelo pensamento, as pessoas. E ele fala muitas coisas sobre a ignorância, que sábio é aquele que conhece os limites da sua ignorância. Então ele foi um pensador muito profundo. E para nós entendermos um pouquinho da sua filosofia, tem algo que ele falava que era muito interessante. A mãe dele era uma parteira, ou seja, ela auxiliava as mulheres a trazer seus filhos para o mundo. E Sócrates se autodenominava um parteiro também, mas não um parteiro de ideias, não um parteiro de pessoas, mas sim um parteiro de ideias, um parteiro do conhecimento. Então as pessoas iam conversar com Sócrates, ele não dava respostas. Ele, pelo contrário, ele fazia perguntas. Ele ia perguntando. É como se fosse um coaching de hoje, não é mesmo? Ele não dá a resposta pronta. Ele ia indagando. Ele fazia a pessoa pensar sobre tal assunto e ia perguntando. E nesse perguntar, a pessoa ia refletindo e ia trazendo as suas próprias respostas. E na antiguidade, lá na antiga Grécia, tinha o oráculo de Delfos. Era onde as pessoas iam consultar as pitonisas. Pitonisa seria como uma vidente, hoje talvez uma médium, para ver como já existia isso antigamente. E lá perguntaram quem era o homem mais sábio daquela Grécia. E o oráculo respondeu: Sócrates. E quando chegou essa notícia até Sócrates, ele disse assim: tudo bem, eu posso ser o maior sábio mesmo, porque só eu sei, além das pessoas, de todos os que convivem aqui, só eu sei que eu nada sei. Então Sócrates, ele tinha o conhecimento da sua ignorância. Ele sabia que não sabia tudo. Ele sabia que por mais maior fosse o seu conhecimento, ainda assim era limitado. Então essa frase, eu sei
que eu nada sei veio lá de Sócrates. Muito interessante isso. Então, ele deu conhecimento da sua ignorância. E o que ele fazia? Ele fazia até mesmo, por ironia, essas perguntas. Então, se alguém tivesse lá conhecimento da medicina, e essa pessoa se achava que tinha todo o conhecimento, ele ia perguntando, até a pessoa perceber que ela não tinha todo o conhecimento. E ele fazia isso com várias, e com todos, com várias pessoas de várias profissões. Quando a pessoa achava que sabia tudo, lá ia Sócrates perguntando, até a pessoa entender que ninguém sabe tudo, que ninguém sabia tudo. Ele ia conduzindo, conversando em busca da verdade da pessoa. Ele ia fazendo perguntas, indagações, e aí vinham coisas contraditórias, até a pessoa entender que ela não sabia tudo. Porque Sócrates tinha isso, da indagação. As pessoas vinham a saber sobre elas, e era essa ideia. E por conta disso ele foi condenado à morte. Porque você imagina, ele mexeu com o orgulho da sociedade. Quantas pessoas poderosas lá que achavam que sabiam tudo, e daí iam ver que isso não era verdade. Então ele foi condenado porque ele foi, levou essa juventude, os jovens, ele foi condenado por corruptor dos jovens, pelos jovens de Atenas. Então ele foi condenado a beber cicuta, assim como nos conta o livro A Caminho da Luz, que é uma planta muito venenosa. Ele também foi, além disso, o que Sócrates veio trazer? A ideia de um Deus único. E aquela época achavam que tinham vários deuses. Era uma religião politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. Por conta disso, por conta dessas ideias inovadoras e no momento revolucionárias, foi Sócrates condenado à morte. E quando ele estava lá preso no seu cárcere, ele teve a oportunidade de fugir da prisão. Alguém foi lá, subornou os carcereiros, não sei como, abriram lá a cela e ele teve a oportunidade de fugir. E o que ele fez? Ele não fugiu. Ele não fugiu, porque como é que ele ia falar uma coisa e fazer outra? Então, ele foi honesto com suas ideias. Ele foi correto com seu modo de pensar. E aí disseram, mas você está condenado à morte. Mas todos estão, ele falou. Todos estão. Um dia ou outro, todos nós iremos morrer. Então, o que aconteceu? Ele tomou a cicuta e veio a morrer. E por que a gente fala isso, gente? O que Sócrates tinha de especial e de diferente? Ele tinha essa autoridade moral. Ele tinha uma autoridade moral grandiosa. E isso o diferenciava por ele ser um espírito muito iluminado, muito elevado. E aí, por que Emmanuel o chama também de emissário de Jesus? O que acontece? Ainda nessa obra, Caminho da Luz, e quem tiver interesse de ler esse livro é muito interessante, Emmanuel diz assim, Sócrates é um dos grandes emissários de Jesus. Jesus, ele é o governador do planeta Terra, como nós sabemos. E ele tinha que vir à Terra. Ele tinha que vir à carne para trazer as suas ideias, as ideias do cristianismo, para trazer as ideias cristãs. Mas como Jesus viria à Terra? Numa terra dura ainda, sem nada de conhecimento. Então, o que Jesus faz? Jesus envia os seus emissários da luz. Grandes espíritos de alta envergadura para vir aqui preparar o terreno para as suas ideias. Para preparar o terreno para que quando Jesus viesse, já tivesse alguma coisa mais leve
já tivessem pessoas mais com a cabeça aberta, com a mente aberta para entender os ensinamentos de Jesus, para entender sobre o amor. Porque as grandes ideias, elas não podem vir de uma vez só. Uma grande ideia, ela não pode ser jogada a esmo. Ela tem que ter um terreno preparado. Ela tem que vir paulatinamente. E é isso que Jesus fez. Mandou, então, vários espíritos, assim como Sócrates, Platão, entre outros, para preparar o terreno social, filosófico, espiritual para a vinda de Jesus. E que interessante, muitos espíritos que nós consideramos hoje como sábios contribuíram e muito para o progresso da humanidade. Eles eram espíritos assistidos diretamente por Jesus, como nos diz Emmanuel nessa mesma obra. Então, Jesus não podia encarnar numa terra árida, porque seus ensinamentos seriam perdidos. E o que aconteceu? O terreno foi bem preparado e não se perdeu os ensinamentos de Jesus. Tanto que nós temos ele até hoje e nós estamos lutando aqui para entender. Imagina se não tivesse vindo esses grandes iluminados para trazer essa luz para nós. Então, de acordo com o espírito Emmanuel, o filósofo Platão, ele também era um espírito de grande evolução, mas não tanto quanto Sócrates, porque ele possui algumas ideias de política, algumas ideias até sobre a escravidão, que não condizem com o espírito de alta envergadura, mas ainda assim, ainda com seus equívocos, ele ainda é muito iluminado, ele ainda é um espírito muito iluminado. Por conta disso, ele veio ser o seguidor de Sócrates. E outra coisa muito interessante, assim como Jesus, Sócrates nada escreveu. Todos os seus ensinamentos, todas as suas ideias, elas chegaram até nós por Platão. Porque Sócrates acreditava que a escrita enferrujava a memória. Mas Platão, como era, ele veio, ele estudou e ele conseguiu, através de suas obras e livros escritos, nos trazer as ideias de Sócrates. Vejam que interessante. Será que é uma coincidência Sócrates e Jesus não terem escrito nada e outras pessoas virem a escrever as suas ideias? É uma coisa para a gente pensar, porque a gente acredita que coincidência não exista. Então Sócrates é um ser muito iluminado. Mas qual é a relação que existe então entre a filosofia socrática, a filosofia platônica e os ensinamentos do cristianismo e os ensinamentos espíritas? Aonde é possível ver essa ligação e essa relação? Onde que a gente pode observar isso? Nós podemos, gente, observar na introdução do Evangelho, onde Kardec elenca 21 afirmações trazidas por Sócrates através de Platão, que condizem com a ideia cristã e a ideia espírita. Porque, na verdade, Kardec até chegou a dizer que se Sócrates e Platão estivessem encarnados hoje na Terra, eles não diriam nada diferente do que disseram há 400 ou há 300 anos antes de Cristo. Tal era o grau de lucidez dessas duas almas. Então, já falavam eles naquela época, já falava Sócrates naquela época, que o homem era uma alma encarnada. Ele já falava sobre caridade, eles já falavam sobre a imortalidade da alma, sobre muitos assuntos que mais tarde o cristianismo veio mostrar e o espiritismo confirmar e comprovar.
Então aquela famosa frase também, conhece-te a ti mesmo, é de Sócrates. É de Sócrates. Outra frase, conhece-se a árvore pelos frutos. Ou ainda, é mais fácil enxergar o defeito do outro do que em mim mesmo. Essa frase foi dita por Sócrates há 400 anos antes de Cristo. Cristo ele vem trabalhar essa frase, ele vem trazer isso e o Espiritismo ainda confirma. Então veja uma sequência. É uma sequência, e isso não é ao acaso, isso é planejamento espiritual. Veja que coisa mais linda. É tudo segue um planejamento. Não há nada por acaso. Nós não estamos hoje aqui por acaso, não estamos hoje aqui, fomos jogados, caímos aqui, não. Nós estamos aqui em busca de conhecimento, em busca de melhoramento. E ainda no livro, gente, no livro A Caminho da Luz, que eu realmente digo para vocês, quem tiver interesse em ler, ele faz um relato sobre Sócrates e Platão, e ele diz assim: quando Jesus estava se preparando para reencarnar aqui, Jesus, como um espírito totalmente iluminado, ele não poderia vir aqui trazer uma mensagem e encontrar um terreno duro. Então Jesus começa a enviar espíritos superiores para reencarnar na Terra e começar a disseminar essas informações. E aí que vem, além desses que eu já falei, vem Heródoto, Ésquilo, Eurípides, Tucídides. Uns nomes estranhos, né? Mas eram os nomes da época. Eram pessoas iluminadas que vieram aqui preparar o terreno para Jesus. Preparar o terreno para nós. Para que nós hoje pudéssemos estar aqui aprendendo sobre Jesus. Iluminando o nosso coração. Iluminando a nossa alma. Para que nós também tenhamos um futuro melhor pela frente. Eles vieram, gente, a um pedido especial de Jesus. Eles vieram, Emmanuel diz que a exemplificação da vida de Sócrates, ela chega a ser parecida com Jesus. Não comparando Jesus, porque Jesus é o espírito mais iluminado que teve aqui na Terra. Mas Sócrates, de todos esses que eu falei, de todos os iluminados que estiveram aqui, Emmanuel certifica que Sócrates foi o mais iluminado, foi o mais evoluído de todos esses filósofos que vieram para cá, que vieram na Terra, que vieram encarnar na Terra. E uma grande ideia nunca vem em vão, nunca vem em vão. Tudo tem um planejamento. Então Jesus envia Sócrates, Platão e vários outros, e eles vêm trazer o conhecimento da imortalidade da alma, para que nós possamos ir nos acostumando com essa ideia. Então vejam, quando as pessoas pensam que foi o Espiritismo que veio falar sobre a imortalidade da alma, sobre reencarnação, né, sobre esses assuntos do coração, da alma, do ser, não. Esses assuntos são muito anteriores ao Espiritismo, são anteriores ao próprio Cristo. Então, quando Jesus ainda fala que não se deve jogar pérola aos porcos, o que é? Que expressão mais feia, mais estranha? É que não podiam vir grandes conhecimentos para almas ainda tão ressecadas, para almas ainda tão pobres, tão carentes. Jesus prepara tudo para nós. Tenhamos fé, tenhamos a certeza de que Ele não nos jogou nessa vida à toa. Jesus tem um plano para cada um de nós. É o plano da nossa evolução, o plano da nossa felicidade, o plano da nossa perfeição, gente. Nós precisamos crer nisso, acreditar, trabalhar para isso. E quando Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo, ele afirma que ninguém será feliz se não se autoconhecer. E que trabalho árduo que ele nos joga na mão. Porque o autoconhecimento, talvez, quiçá, seja uma das maiores tarefas para o ser humano. Como é difícil a gente olhar no espelho. Como é difícil. Pode até ser fácil
eu olhar e ver se o cabelo está no lugar, mas eu olhar e ver se as minhas atitudes estão no lugar, aí sim é difícil. Nós estamos acostumados a trabalhar pela superfície, trabalhar, operar, olhar na superfície das coisas. Mas quando a gente adentra, alma adentro, aí a coisa complica. Porque é uma tarefa muito desafiadora. Lidar com as nossas imperfeições, lidar com os nossos desajustes, com as nossas falhas, com as nossas dores. Então vejam que Sócrates, gente, 470 anos, 400 anos antes de Cristo, imaginem, ele já falava isso. E a gente ainda hoje luta para se conhecer. Isso que nós passamos 24 horas junto conosco. Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos olhar nesse espelho, e eu convido a todos, cheiem seus lares hoje, olhem no espelho. Mas não olhem o cabelo, não olhem se tem ruga, se não tem. Não olhem isso. Olhem os olhos. Os olhos são o espelho da alma. Olhem os seus olhos e vejam o que tem ali dentro. O que a gente está trazendo. E aí vamos descobrir daquilo que realmente nós gostamos. O que realmente nos faz bem. Qual é o meu propósito? Gente, qual é o meu propósito de vida? Eu estou aqui para quê? Simplesmente para passar os dias? Ou eu estou aqui com um propósito? Um propósito de melhorar? Um propósito de crescer? Um propósito de ser feliz? Um propósito de trazer alegria para a humanidade, de trazer fé, de trazer esperança? Um propósito de ser um amparo na minha família, de ser luz onde eu estiver? O que aqui eu venho? Então, meus queridos amigos, um dos principais ensinamentos deixados por Sócrates é esse: conhece-te a ti mesmo. Será que eu sou uma pessoa agradável? Será que sou uma boa companhia? A gente reclama tanto, não é mesmo? Reclama do filho, do fulano, do amigo, do pai, da mãe. Mas e nós? E nós? Quem somos nós? Que tipo de colega de trabalho que eu sou? Que tipo de filho, que tipo de mãe? Então é esse olhar profundo que Sócrates nos convida, e ainda digo mais, nos convoca a fazer. Vamos aceitar esse convite, meus amigos. Vamos nos olhar no espelho e vamos agradecer, porque ali tem uma pessoa, ali tem um Filho de Deus forte. Um Filho de Deus com dificuldades, sim. Com imperfeições também, com desafios, muitos. Mas ali tem o Filho de Deus, que ama, que pensa, que tem a oportunidade de estar aqui nessa vida hoje, reencarnado, enquanto tantos outros buscam essa oportunidade. Então, que façamos, meus queridos, o melhor para os nossos dias. Vamos nos conhecer. E se aquilo que a gente enxergar no espelho não estiver muito agradável, vamos correr atrás para melhorar, para olhar próxima vez nos nossos olhos e ver: você é forte, você consegue. Se você caiu, não tem problema. A gente levanta e segue, porque somos filhos de Deus, somos filhos do Criador. Então, somos co-criadores. Então, meus queridos, as considerações finais desta fala de hoje, eu convido a todos a fazer essa busca interior, que possamos aproveitar essa nossa encarnação com todo amor. Vamos abraçar a nossa vida com amor.
Vamos abraçar a nossa vida, a nossa existência. Vamos fazer dos nossos dias dias de vitória, dias de alegria, dias de conquista. Se estiver triste, não tem problema. A tristeza também faz parte da vida. Nós estamos passando por momentos de planeta, de transição. Estamos aqui todos. Então vamos ajudar também o nosso planeta. Um planeta não evolui sozinho. Um planeta evolui através dos seus habitantes, que somos nós. Vamos fazer dessas nossas crianças, vamos fazer delas almas, pessoas do bem, para que conduzam esse planeta até a luz. E lembramos sempre que não foi o Espiritismo que trouxe essa história, essa ideia de imortalidade da alma. Isso já é muito antigo. Então, meus queridos, vamos seguir os ensinamentos de Jesus, vamos atender ao chamado de Sócrates e vamos nos conhecer e nos tornarmos felizes. Muito obrigada, meus queridos, pela atenção. E eu convido a todos para uma mensagem final, que chama assim, eu gosto muito de Casimiro Cunha, do livro Cartas do Evangelho, Bilhete aos Estudiosos. E que sejamos nós os estudiosos de nós mesmos. E ele diz assim: se é que buscas, meu irmão, toda a verdade sem véus, guarda as essências dos céus no templo do coração. Não fiques quedando a esmo sobre os fatos mais divinos, mas buscas os bens pequeninos, da luz que vive em ti mesmo. Nos labores da existência, não te esqueças que é preciso construir o paraíso nas forças da consciência. Mensagens, mais vida e luz, não cesses de trabalhar. Ninguém pode ultrapassar o Evangelho de Jesus. Então, meus queridos, com essa mensagem, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e simplesmente agradecer. Agradecer pelo nosso dia, pela nossa vida, pelo alimento, pela roupa que nos veste, pela oportunidade do trabalho, da família. Agradecer por tudo aquilo que nós temos, por aquilo que nós somos e por aquilo que nós ainda seremos. Muito obrigada, meu Deus. Que assim seja.